Bom, vamos à quarta parte dessa noção de geoinformática, uma parte bem curtinha aqui, falando um pouquinho de alguns elementos de hardware, sistemas para captura de dados geográficos, né, além do GPS, propriamente dito. Então, tem vários tipos de dispositivos de entrada de dados utilizáveis para dados geográficos. Aqui tem uma pequena lista, vamos falar de alguns, coisa bem objetiva, porque vários deles, inclusive, estão até caindo em desuso. O primeiro deles seria isso aqui, a mesa digitalizadora. Já passou a época em que a gente via bastante disso aí pelo mercado, nas empresas, né, aqui na universidade, mas isso caiu um pouco em desuso por alguns problemas que isso tem. Uma mesa dessa tem uma espécie de um cursor, como está aqui, ó, que permite que a gente percorra o mapa, não como se fosse um mouse, né? Seguir as coisas com o mouse, você não consegue digitalizar nada, mas se você seguir com esse cara aqui, ele vai lendo coordenadas no sistema da mesa. Então, a mesa tem uma superfície aqui, que abaixo dela tem uma malha de fios, e esse cursor consegue induzir corrente nesses fios que estão abaixo da superfície da mesa, de modo que ele consegue determinar coordenadas aqui dentro. E a gente traduz essas coordenadas da mesa em coordenadas geográficas depois do processo de calibração, né, da colocação da planta, ou do mapa, ou da folha de foto, ou qualquer coisa aqui na superfície da mesa, no início do trabalho. Então, o operador vai pegar isso aqui, vai fazer que nesse camarada aqui, vai percorrer as linhas e vai digitalizando, vai fazendo o contorno das linhas que ele está enxergando ali dentro, né, por exemplo, aqui, né, e trazendo isso para ele. Esse cursor dele tem aqui essa lente com uma retícula aqui dentro, uma alça de mira aqui dentro, que você vai usar para percorrer as linhas que te interessa capturar, né? Aí tem essa bobina, esse indutor aqui rodando. Essa lente que induz corrente na malha de fios e determina a coordenada. Tudo muito bem, mas o problema disso é que o mapa está preso aqui na superfície da mesa com durex, ele vai escorregando com o tempo, né? Então você começa a digitalizar com uma certa precisão, ao longo do caminho você vai aumentando o nível de erro e chega a distorcer bastante no fim, gerando muita necessidade de pós-processamento para ajustar a geometria do que foi capturado com isso. Mas era um meio muito popular de trazer dados que estão em mapas em papel, né, para o meio digital no início do geoprocessamento, lá na década de 80 e começo da década de 90. Melhor que isso seria o uso de scanners, né, de grande formato. As grandes copiadoras aqui na cidade, em todo lugar, têm scanners desse tamanho. Você pode pegar uma planta, então, grande, formato A1, A0, escanear nisso, pegar a imagem digital e ajustar ela na tela do computador, de modo a digitalizar na tela do computador o que está naquela imagem que estava naquele mapa, naquela planta, né? Tem um trem meio exagerado aqui embaixo, acho que foi um protótipo, não tem nada a ver. Mas, enfim, um scanner de grande formato acoplado a um plotter, né, são um par de instrumentos muito úteis para a engenharia e também serve para as geociências, né? Então, para escanear plantas de engenharia, para imprimir, né, plantas e mapas aqui. Existia também um conjunto de equipamentos voltados para trabalhar com fotos aéreas. Fotos aéreas, até bem recentemente, eram obtidas em filme. Então, você tinha um rolo de filme numa câmera instalada a bordo de um avião que tirava fotos lá da superfície, né? E essas fotos, cada foto dessa tinha 9 por 9 polegadas, era uma foto enorme, negativo, né? E isso era escaneado com uma máquina desse tipo. Um rolo de fotos de um lado, outro rolo de fotos do outro, quer dizer, um rolo passando aqui por dentro, ele faz um avanço automático, digitaliza a foto, passa para a próxima, né? No final, você teria as imagens escaneadas com bastante detalhamento, suficiente para a gente produzir ortofotos e trabalhar meio digital. Os equipamentos topográficos também evoluíram muito nas últimas 2, 3 décadas. A gente vê muito esses caras, os alunos lá de engenharia, de geociências, trabalhando com isso no gramadinho lá do IGC e tudo mais, máquinas têm esse aspecto, né? Então, são equipamentos capazes de medir ângulos com muita exatidão, codificados no próprio hardware dele aqui, e distâncias usando laser, usando outros recursos, com ângulos e distâncias, com cálculos trigonométricos, você obtém qualquer coisa, né? Então, é um instrumento muito importante para se fazer medições e dados detalhados num espaço relativamente pequeno, né? Esse aqui está dentro, está tomando um chuveiro o tempo todo para mostrar que ele é a prova d'água, né? Havia uma mística do pessoal de topografia, que usava os equipamentos profissionalmente na época, que choveu, eu não posso
fazer o trabalho na rua, porque vai molhar o equipamento, vai estragar tudo. E não é bem o caso, eles queriam vender isso aqui. Fotos aéreas, mesmo do que eu estava falando, isso aqui ó, é um monstro de uma câmera embarcada num avião desses para obtenção de fotos aéreas. Né? Isso também, década 90, década 2000 já. Então a câmera pesava muita coisa, tinha um buraco na fuselagem, no piso de um avião desse, geralmente bimotores, para ter mais estabilidade no voo, e aqui dentro vai estar o tal do filme com fotos, né, de 9 por 9 polegadas, obtendo as imagens lá de baixo. Então, um negócio da Microsoft que não foi para frente, uma câmera para colocar no nariz do avião, acho que isso não foi implementado. E a tentativa de colocar em helicópteros até funciona, mas é mais difícil de operar. Os helicópteros têm mais dificuldade no controle da velocidade e vibram mais que os aviões. Né? Então, isso aqui é uma tentativa também antiga que foi abandonada. No final, você forma pares de imagens que, no instrumento desse, olhando cada imagem com um olho, no instrumento óptico desse aqui de mesa, você consegue perceber tudo em 3D. Né? Para a gente conseguir o efeito 3D, o voo, a captura das imagens aéreas tem que ser feita de acordo com o plano, de modo que eu tenho uma superposição entre fotos ao longo do sentido de voo e também lateralmente, né, de acordo com o sentido de voo. Então, uma ideia aqui seria o cara fazer o seguinte: 37, 39, 40, 42, 43. O avião faz meia volta e continua pegando as fotos aqui: 46, 7, 8, 9, 50. Então, tem uma superposição lateral e tem uma superposição longitudinal nas fotos, no sentido de tomada delas, para a gente ter essas áreas com fotos diferentes, tomadas com ângulos diferentes, e conseguir enxergar isso em 3D com estereoscopia. Essa ideia aqui. Né? E aí, um aparelho desses, né? Um estereoscópio de mesa, nesse caso, tem um estereoscópio pequenininho, chama estereoscópio de bolso. Eu costumava até levar alguma coisa dessas em aula antigamente, mas isso já perdeu um pouco de sentido, para a gente conseguir enxergar as fotos em 3D. Muito interessante isso. Aqui é um plano de voo de um avião desses, para obter fotos naqueles pontos azuis e garantir a superposição necessária para depois a estereoscopia funcionar. Então, a estereoscopia é esse recurso, né? Você enxerga uma imagem com um olho, outra imagem com o outro. Isso aqui é muito antigo. Desde que tem fotografia quase, tem isso aqui. Isso aqui é uma foto de mulher pelada com um aparelhinho para o camarada olhar aqui e ver a dona aqui em trajes mínimos em 3D. Né? Coisa da década de 1920 ou antes. Né? Então, você forma uma imagem tridimensional colocando um par de imagens, um com o olho esquerdo ou com o olho direito, para fazer essa projeção, né? Fazer essa composição. Naqueles óculos com lente vermelha e azul, o que acontece é que a gente filtra uma parte da imagem com a visão vermelha e filtra outra parte com a visão em azul para diferenciar uma imagem da outra. Né? Isso aqui que chama anagrifo, né? Eu já citei isso agora, né? E tem umas coisas desse tipo. Se eu pegar um óculosinho azul e vermelho aqui, você vai conseguir enxergar esse leão aqui em 3D. Ou a Opera House de Sydney aqui em 3D, na sua própria tela. Né? Isso aqui também em imagens aéreas. É possível fazer com imagens aéreas, combinando as fotos que você veria no estereoscópio, uma com cada olho, sendo para uma para cada cor, nesse caso. Estereogramas. Né? Nós tivemos uma mania disso lá na década de 90, sobre isso. A gente consegue ficar vesgo aqui e enxergar uma figura tridimensional nessa tela com relação a isso. Então, aqui essa vai formar a figura, que, se eu não me engano, um cavalo. É isso, um cavaleiro com uma bandeira em cima do cavalo. Esse é um outro estereograma. Se você tentar ficar vesgo o suficiente para juntar o círculo, você vai ver cilindros, uns projetados para fora da tela e outros mais para o fundo da tela. Tem um efeito curioso aqui, desse efeito estereoscópico da visão. E esse efeito é usado nos aparelhos maiores, chamados de estereorestituição. Né? Esse aqui é um estereorestituidor bem antigo. A ideia é a seguinte: o operador está aqui, olhando por esse binóculo, e tem um sistema de lentes e espelhos aqui que fazem com que ele veja com cada olho uma foto aérea dentro do esquema da estereoscopia. Ao mesmo tempo, ele vê o lápis, aqui, esse cursor que ele está com ele na mão. E, mecanicamente, o movimento desse lápis vai sendo traduzido mecanicamente aqui para essa parte de cá e vai traçando o que ele está
quase que riscando em cima da foto aérea. Ele vai percorrendo as linhas de interesse da foto aérea, contornando os prédios, fazendo a linha dos rios, das ruas, e isso vai sendo desenhado aqui do lado direito, no papel, no esquema aqui mecânico. Tá? Isso evoluiu no tempo. Esse aqui é um equipamento mais moderno, da década de 90, né? Começo da década de 2000. Tem aqui também um visor para visão estereoscópica, uma imagem, uma foto fica do lado de cá, uma foto fica do lado de lá, né? Do lado de esquerda e direita. Esse arco todo aqui para fazer as lentes e espelhos para a visão chegar aqui e tal. E você vai usando, o operador vai caminhando com isso aqui em cima da mesa, vai posicionando um pontinho que ele enxerga aqui dentro em relação à foto, né? E isso vai sendo traçado no papel aqui ao lado. Ele está recuperando aqui a imagem, né? Desenha tudo que ele vê, né? Evoluiu um pouco mais, né, aquele tipo de aparelho, tem uns outros um pouco mais modernos e outros já digitais, com esse mesmo mecanismo. Alguns deles tinham até, em vez de ter um cursor, tem duas manivelas, como tem aqui embaixo, ó, e esse aqui na foto principal. Uma gira o cursor, faz o cursor se deslocar no sentido Y, outra no sentido X. Né? E aqui, isso aqui eu tirei essa foto no congresso, lá na década de 90 também, o operador percorrendo isso, mas aqui com um mecanismo de visualizar as duas imagens na tela. Então, ele tem um óculos que tem um receptor infravermelho, está nessa bolinha aqui, ó, que é sincronizado com o emissor de infravermelho que está aqui em cima. Nessa versão é um emissorzinho pequeno, que está sincronizado com a varredura do monitor CRT, de modo que a lente do óculos fecha, escurece quando um quadro está sendo apresentado, clareia quando o quadro seguinte vai ser apresentado. Aí a outra escurece e tampa o quadro seguinte. Então, se o monitor apresentar cada hora uma imagem, né, essas imagens cada hora vão ser vistas com o olho e vão produzir o efeito estereoscópico. Funcionava muito, muito bem. Eu até imaginava que isso aqui seria um sucesso e colocado em videogames. Né? Até hoje nós não vimos isso. O processo de visualização dos óculos das televisões 3D atuais não usa esse princípio, né? Usa já outra coisa, mas também funciona bastante bem para dar estereoscopia e poderia ser usado nesse tipo de aplicação. Né? Então, é uma maneira de você pegar dados que estão em fotos e traduzir em mapas vetoriais com linhas, pontos, linhas, polígonos, como a gente está acostumado a ver em mapas. Tá? Esse hardware evoluiu muito ao longo do tempo. Eu estou dando aqui umas versões mais primitivas, para você ter uma ideia do que acontece. E mais tarde, se vocês quiserem discutir um pouco mais, ou saber um pouco mais sobre como se traz os dados para dentro dos bancos de dados geográficos, que a gente usa, como é que isso aqui é feito, a gente pode conversar com mais detalhamento. Tem aqui, finalizando essa parte de conceitos de noções de geoinformática, algumas referências, né? Uma coisa sobre o sistema de referência e projeção do IBGE, que é a nossa autoridade cartográfica brasileira, 2 livros de texto clássicos aqui dessa área, e essa linha de cima aqui, que é um conjunto de assuntos para a formação de pessoas em Geographic Information Science, desse NCGIA, que é um consórcio de universidades americanas, um material muito interessante, está disponível livremente lá. Ok? Era isso. Encerramos essas noções, vamos partir agora para trabalhar com modelagem de dados geográficos propriamente dito na próxima aula.